Olá família, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Começando mais uma programação nesta noite de quarta-feira, dia 10 de abril de 2024. Aqui em Goiânia continua chovendo, graças a Deus, essa tarde chuva para molhar a terra, aquela chuva até que grossa e contínua. Então Deus seja louvado. Que a paz de Cristo lhe encontre você, onde quer que você esteja, com o pensamento ligado nesse nosso propósito, que é levar a palavra de Deus para todos quanto queiram aceitá-la. Por isso, se você chegou aqui e não foi inscrito, aproveite e se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo à nossa programação, a todos nossos amados irmãos aqui em Goiás, no Brasil e pelo mundo afora, onde quer que você esteja. Deus te abençoe. Estamos aqui sempre de segunda a sábado para trazer para todos nós uma palavra de fé e de esperança. Então, conosco, trazendo a palavra de Deus, pastor João da Cruz. Graças a Deus. Quero louvar o Senhor por essa quarta-feira, 10/4. Olha, já chegamos em 2024 e a nossa oportunidade graciosa de louvar a Deus, fazer isso porque é bom e agradável aos olhos do Senhor, louvar, adorar e agradecer. Inclusive agora por essa chuva abençoada que depois de alguns dias no mês que era da chuva e nem choveu, Deus agora está retribuindo, compensando a falta dela. Isso é muito gratificante e a nossa oportunidade de agradecê-lo por tudo, em nome de Jesus. Para você que está conosco nesse horário de segunda a sábado, acompanhando a nossa programação, você é muito bem-vindo e a minha oração é que Deus e Cristo te abençoe ricamente em nome de Jesus. Meus queridos, a meditação da palavra de hoje é Atos dos Apóstolos, que também pode ser chamado Atos do Espírito Santo, capítulo de número 8, versículos 5, 6 e 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 5, 6 e 7, que diz assim: E descendo Filipe à cidade de Samaria, ele pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. 7. Pois que os espíritos imundos saíam e de muitos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. 8. E havia grande alegria naquela cidade. Glória a Deus. O Evangelho em Samaria. Aqui nós sabemos que depois da perseguição em Jerusalém, foram espalhados os discípulos, menos os apóstolos, e agora Filipe, que era um dos diáconos, dos 7, que foi escolhido no capítulo 6, desce também para Samaria e prega Cristo. Eu quero falar sobre pregar Cristo, que é o essencial. A Bíblia que está nos instruindo como pregar o Evangelho. Tem que anunciar Cristo, porque sem Jesus a história é incompleta. Sem Jesus a Bíblia não teria sentido nem objetivo, porque Jesus é o centro da Bíblia e é o tema central de toda a Escritura e também da nossa mensagem. Então, nessa oportunidade que Filipe teve de descer para Samaria, ele fez o quê? Ele pregou Cristo. Sim, Senhor. Por que Jesus? Olha o que aconteceu em Samaria com a mensagem de Cristo pregada por Filipe. A Bíblia diz que eles prestavam atenção, eles ouviam e viam os sinais que ele fazia. E olha, quem estava possesso era liberto e quem estava enfermo era curado, paralítico e muitos outros tipos de problemas eram solucionados com a mensagem de Cristo. Então, por que Filipe pregava Cristo e nós também precisamos pregar Jesus? Porque a Bíblia diz que ele é o único Senhor e Salvador.
A Bíblia diz no capítulo 4, verso 12, que não há, nem no céu, nem na terra, um outro nome pelo qual devamos ser salvos. E Timóteo 2,5 diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, se tratando de salvação, Jesus é o único que pode nos salvar. Por que Filipe pregava Cristo? Porque é o único que tem poder de nos libertar. João 8,32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que Filipe pregava Cristo e deu toda essa repercussão? Porque ele é o único que pode nos perdoar. 1 de João capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que maravilha! O sangue de Jesus tem esse poder. 1 de João 1,7: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, Jesus é o único. Não estou dizendo que ele é um dos que pode, ele é o único que pode nos perdoar o pecado da condenação. Então, por que Filipe pregava Cristo? Porque ele é o único caminho. Ele não é um dos caminhos, ele é o único que nos leva de volta para Deus, que nos dá o acesso ao céu. Não tem outra alternativa. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Filipe pregava Cristo? Porque ele é a única vida. Eu já falei da verdade, né? Ele é o caminho, verdade e vida. Então ele é a única vida eterna. Porque nós temos aqui uma vida passageira. O que passa de 70 até 80 é fadiga e canseira. Então, Jesus é a única garantia de vida eterna. Então, diante dessas verdades sobre Cristo e de Cristo, que é o único que pode fazer o que fez e o que está fazendo, nós também precisamos pregar Cristo e confiar que é suficiente essa pregação. Essa pregação que nos leva a falar de Jesus, que é uma pregação cristocêntrica, né? Que apresenta Jesus como centro, porque é assim que tem que ser. Essa pregação ela é suficiente para trazer o homem ao arrependimento, ao novo nascimento, a se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E muito mais, porque a salvação é um pacote completo. Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, aí é pela fé que a Bíblia diz, e aí, se nós temos direito ao perdão, a Bíblia diz que temos também direito à cura. É só ler o Salmo 103, versículo 3, que diz: é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e é Ele que sara todas as nossas enfermidades. Então, Jesus é tudo que o homem, a mulher, o ser humano precisa para ter as bênçãos que Deus preparou desde a fundação do mundo. E está lá esperando por todos nós que reconhecem e recebem Jesus como Senhor e Salvador. Que essa palavra alcance você também com esses sinais que estavam na vida de Filipe. O Jesus que usou através do Espírito Santo naqueles dias, ele não mudou. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 8, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus continua salvando, Jesus continua libertando, Jesus continua perdoando, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é tudo. Tudo que eu, você, nós precisamos para nos reconciliarmos com Deus. Foi Ele que preparou. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é a sua oportunidade. Eu já fiz a minha escolha. E agora você. Eu quero orar nessa noite pelo nosso ouvinte amado. Eu quero orar também pela sua casa, sua família, seu trabalho, seu negócio, sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu creio no poder desta mensagem centrada em Cristo, porque Ele é único. Ele não é um dos que salva, Ele é o único. E é Ele que garante a nossa vitória em todo o sentido da vida, inclusive se tratando do céu, da vida eterna. Só Jesus é a solução. Só Jesus é a resposta, o socorro que o ser humano precisa. Por isso, eu oro por esta casa, por esta família, por este homem, por esta mulher, pela juventude do nosso país, crianças e adolescentes, todos que ainda não te reconheceram como Senhor e Salvador. Esta é a oportunidade graciosa de receber pela fé a graça salvadora do Senhor que se manifestou dos céus à terra, trazendo salvação para todos os homens. Que esta noite ela os alcance em nome de Jesus. Esta é a oração que faço, é o pedido que apresento ao Senhor, agradecido já pela vitória, pela bênção, em nome de Jesus. E graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos nós nesta noite chuvosa, pelo menos aqui na região metropolitana de Goiânia. Então, que nós tenhamos um sono abençoado e uma noite tranquila, porque amanhã é um novo dia, se assim Deus nos permitir. Se Ele nos permitir, estaremos de volta amanhã a partir das 21h30. Então, Deus abençoe você, sua casa, sua família. E não se esqueça, se não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, ajude-nos a levar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Deus te abençoe nesta noite, que a graça do Senhor Jesus esteja contigo. Fique com Deus, a gente se vê amanhã, se assim Ele nos permitir.